noite. Damos início agora ao 7º dia de sabatinas com os candidatos a prefeito de Diadema. Esta urna possui 16 temas previamente publicados em nosso portal e conferidos pelos candidatos de hoje. São eles os temas: finanças, cultura, emprego e renda, saúde, habitação, segurança, planejamento urbano, gestão ambiental, lazer, esporte, obras e infraestrutura, transportes, desenvolvimento social, desenvolvimento econômico, turismo e educação. Nós vamos sortear 8 temas e cada candidato terá 2 minutos para dissertar sobre cada um deles. A ordem de participação dos candidatos que serão sabatinados hoje, assim como nos demais dias, foi previamente sorteada. Vamos para a sabatina de hoje, da qual participarão os candidatos Manuel Eduardo Marinho, Maninho do PT, Silvino Roque Neto, o Russo do PMN, Wagner Feitosa, Vaguinho do PRB, Virgílio Alcides de Faria, da Rede, e Vandival Ferreira, do PCO. Agora, ao meu lado, está o candidato Manuel Eduardo Marinho, conhecido como Maninho, repito, do PT. Muito boa noite, candidato. Obrigado por sua participação. O senhor terá 30 segundos para breves cumprimentos iniciais. Boa noite, senhor Dácio. Boa noite àqueles que estão assistindo a TV+. Eu agradeço o convite, considerando esse um espaço extremamente democrático para que os candidatos apresentem as suas propostas. E eu estou numa chapa compondo juntamente com a Irene. Tenho muito orgulho de estar aqui representando a nossa querida cidade de Diadema, uma cidade da gente. O candidato ainda tem 7 segundos para esgotar o tempo. Eu espero corresponder aqui à expectativa dos telespectadores. E da Agora sim, tempo esgotado. Candidato, vamos então para o sorteio dos temas. Eu não posso utilizar o tempo que sobra do candidato. Vamos para o primeiro tema, repito, onde o senhor tem 2 minutos para falar sobre esporte tempo. Então, esporte na nossa cidade é um tema extremamente discutido e eu tive a felicidade de ser autor de um projeto denominado PAP, que criou a grama sintética na nossa cidade. E a nossa cidade tem hoje o orgulho de ser a primeira da região a apresentar esse projeto. E nós consideramos o esporte, não só de competição, mas o esporte de inclusão social, como sendo um tema extremamente importante. E vou continuar, uma vez eleito, vou estimular, incentivar as escolinhas de futebol, de basquete, capoeira, principalmente aquela que tem como objetivo transformar aquela juventude, a nossa juventude, nosso adolescente, em cidadão e cidadã, que é o objetivo de qualquer uma cidade que pense no futuro da sua nação. Então, eu não tenho nenhuma dúvida que nós estamos preparados, eu sempre participei da vida do esporte da nossa cidade, não tenho nenhuma dúvida que vou corresponder à expectativa, estimulando, incentivando, trazendo parcerias, buscando aquilo que seja melhor para a nossa juventude. Em todos os campos, para nós, o esporte não é só o futebol. O esporte para nós é o basquete, é o judô, arte marcial, capoeira, várias modalidades de esporte. Agora tem o skate, que vai ser considerado um esporte olímpico, já é considerado um esporte olímpico, que nós precisamos estimular. Nossa cidade, o atual gestor não tem uma única proposta para esse campo. Nós vamos estar apresentando alternativas, recuperando os ginásios poliesportivos que estão todos sucateados. Fato comprovado ontem na região Casa Grande, no poliesportivo Romulo Arantes, que está em estado deplorável. Por isso, nós temos certeza absoluta que essa é uma área que vai ter um carinho especial do nosso governo e eu vou, com certeza, dar orgulho a essa comunidade nossa, trabalhando de forma coletiva, buscando parcerias com clubes profissionais e com... Tempo esgotado, candidato. Vamos para o próximo tema a ser abordado pelo candidato. 2 minutos para segurança, tempo. Esse é um tema apaixonante na nossa cidade.
Diadema já foi considerada a cidade mais violenta do Brasil e de todo o mundo, uma das mais violentas do mundo. E eu, em 2002, presidente da Câmara, tive a felicidade de promulgar uma lei denominada Lei Seca, a Lei de Fechamento dos Bares, que ajudou muito no combate à violência, os bares fechando às 11 horas, que infelizmente hoje voltou a ter um desprezo nessa lei, e a cidade começou a aparecer, mais uma vez, de forma negativa, nos programas sensacionalistas das grandes redes de TV, como sendo uma cidade que tem as ruas, principalmente no centro da cidade, as ruas mais violentas. Hoje, um jovem, saindo da escola, chegando do trabalho, encontra enorme dificuldade, porque tem o seu celular, às vezes até um tênis, uma roupa um pouco melhor, levado por motoqueiros, porque a cidade está num estado deplorável na sua segurança pública. Nós vamos apresentar propostas concretas em parceria com a GCM, Polícia Militar, Polícia Civil, criar o programa que já existiu no nosso governo, que é o Anjo de Quarteirão, levando a Guarda Municipal para os centros de bairro, com plataformas móveis e trabalhando com a comunidade, discutindo com a comunidade, sem contar que a segurança não é só tratada com repressão. Nós consideramos que a segurança ela tem também uma ligação direta com a inclusão social. Portanto, nós precisamos voltar o jovem cidadão, voltar ao programa Adolescente Aprendiz, voltar a programas que valorizam a nossa juventude, que se não tiver espaço na cultura, no esporte, no lazer, ela vai perder, nós vamos perder essa juventude para o tráfico, para aqueles que estão no caminho do mal. Por isso, eu tenho proposta concreta e nós vamos ter orgulho de novo de estar em Diadema. Tempo esgotado. O próximo assunto para o candidato dissertar será desenvolvimento econômico. Tempo. Então, o país vive uma crise, uma enorme crise, fruto de uma crise mundial da economia. E Diadema está nesse planeta, no planeta de uma crise no círculo do capital que se encerrou, e nós precisamos criar alternativas, né? Diadema tem, por exemplo, foi pelo ex-prefeito José de Filipe, que trouxe para a nossa cidade o polo de cosmético. Nós somos a segunda cidade em cosmético em todo o país, perdendo só para Goiânia. E hoje isso foi deixado de lado pela atual gestão, mas nós vamos recuperar, transformando isso em feiras permanentes, sem contar a questão do setor químico, né, na nossa região. Diadema é a cidade, hoje é o setor que mais cresce na nossa cidade, mesmo com a crise. O maior número de trabalhadores de carteira assinada está no setor químico. Nós precisamos criar espaços permanentes de debate e discussão com o setor químico, com o sindicato patronal, com o sindicato de classe, desenvolvendo e apresentando solução para esse setor continuar em franca evolução. Sem contar com o empreendedorismo, que nós precisamos retomar a discussão. O atual gestor fechou a Central de Trabalho e Renda e hoje, a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, no nosso entendimento, não serve para nada, não tem uma proposta concreta para desenvolver qualquer programa, para buscar parcerias. Nós estamos vendo lá muitos galpões fechados, fruto do descaso do atual gestor. Nós queremos criar as condições, debatendo com os setores, buscando parceria, inclusive discutindo e debatendo com o governo federal alternativas para que a nossa cidade volte a gerar emprego e renda. Nós não podemos deixar a nossa juventude na situação que está. Veja só o caso que aconteceu recentemente na nossa cidade. O prefeito atual pegou um caminhão, rodou a cidade inteira, chamando a população para uma feira de emprego no Shopping Praça da Moça. E nós vimos o desastre que foi. Nós vamos criar alternativa concreta, gerando emprego e renda para a nossa cidade. Tempo esgotado, candidato. Vamos para o próximo tema. O assunto agora em pauta é cultura. Tempo. Cultura. Cultura, Diadema sempre se orgulhou por ser a cidade que mais investiu na cultura popular, cultura de massa, com a companhia de dança, com projetos importantes voltados para essa questão. Diadema tem lá, na cultura, 12 centros culturais sucateados, com recurso federal, em parceria com o MINC. Esses pontos funcionavam a todo vapor. Na atual gestão, o secretário não cuidou desse setor, os centros culturais estão abandonados
Enquanto isso, o gestor, o prefeito, está construindo lá um prédio enorme no centro da cidade, denominando de Fábrica de Cultura. Eu acho que a cultura pode ser feita na fábrica, mas a cultura popular e cultura de massa se dá no gueto, a casa do hip-hop, que sempre foi um dos grandes orgulhos da nossa cidade. Ele levou o nosso nome em todo o mundo, na Europa, nos Estados Unidos, no Canadá, andou quase todo mundo, como sendo um projeto exemplar. E tem, inclusive, parceria com o movimento do hip-hop americano. E hoje está desprezado, está sem nenhuma atividade, e nós precisamos retomar essas parcerias com o governo federal. Nós vamos tratar o governo nosso como um governo que vai se preocupar com o bem-estar da população, sem se preocupar com a cor partidária de quem está nas esferas e nos entes federados. Por isso, eu tenho proposta concreta. Nós vamos reabrir, retomar todos os centros culturais, levar a cultura de massa para o gueto, com aula de música, de dança, mais uma vez pensando na nossa juventude, no nosso adolescente, que não pode perder o espaço para o pessoal que leva para o caminho do mal. Se não tiver concretamente proposta, como tem lá o Circo Escola, que foi trazido para lá no governo Felipe, nós vamos perder a nossa juventude para o tráfico, para o caminho do mal, e nós queremos uma juventude sadia, que pense na cultura como sendo um patrimônio da nossa cidade, da nossa nação e que vai marcar a nossa história. Mais um tema para o candidato dissertar sobre emprego e renda. Tempo. Então, lamentavelmente, a Central de Trabalho e Renda da nossa cidade foi fechada. O prefeito, ele alegou, colocou placa na frente que culpa do governo federal. Nós precisamos ter um governante e um prefeito que assuma a responsabilidade daquilo que ele conseguiu com o voto popular. Resolvendo os problemas, não criando problema ou colocando a desculpa em cima dos outros. E nós vamos reabrir a Central de Trabalho e Renda, abrindo espaço, inclusive descentralizando esse serviço para os bairros. Os bairros podem ter, para não dificultar a vida do trabalhador, da trabalhadora desempregada, do jovem, integrando com empresas, com sindicatos patronais, com o Ciesp, com a associação comercial, buscando sempre solucionar o problema e resolver o problema, amenizar o problema do trabalhador desempregado. Esse é um setor que nós vamos ter um carinho especial, estamos preparados para isso. Vamos buscar solução e não ficar choramingando ou chorando, como nós estamos vendo na atual administração. Esse setor é extremamente importante. É impossível você ter uma cidade sem violência, com a sociedade feliz, se não tiver emprego e renda. E você pode criar alternativa, por exemplo, gerando uma feira permanente no setor de cosméticos, discutindo amplamente com a Unifesp, que está na nossa cidade, a Universidade Federal, discutindo com vários segmentos, com vários sindicatos de classe e transformando, por exemplo, o carnaval, que é uma coisa que foi abandonada, num espaço de geração de renda, com os uniformes, com o material utilizado no carnaval, que nós vamos voltar, embora não seja o tema, mas ele pode ser um instrumento de geração de trabalho e renda, e essa é uma das coisas que nós temos em mente e vamos conquistar isso, vamos colocar em prática. Por isso, aqueles que estão hoje desiludidos com o atual gestor, que fechou a Central de Trabalho e Renda, pode ter certeza que no nosso governo a Central de Trabalho e Renda vai funcionar a todo vapor, inclusive com atendimento. Mais um assunto para o candidato. Com seus 2 minutos, falar sobre lazer. Tempo. Lazer. Diadema é uma cidade com uma população enorme, né? A cidade mais adensada, a segunda mais adensada do Brasil, com pouco espaço para lazer, parques, não tem uma pista de skate, não tem um ginásio poliesportivo e multiuso, né, para esporte de competição, para atividades, por exemplo, como o skate, entre outras atividades que a juventude quer. Tem lá o Parque dos Jesuítas totalmente abandonado, a Praça da Moça em péssimo estado de conservação. E os parques públicos, o parque público de maior movimentação, que é o Parque do Paço, infelizmente, o prefeito permitiu que se construísse ao lado uma Fundação Casa. Não que não deva existir a Fundação Casa, mas o local, no nosso entendimento, não é adequado. E nós vamos criar condições para ter o lazer. Tem um programa muito importante na nossa cidade, que é as Mulheres em Movimento, que no passado tinha lá em torno de 5.000 mulheres que participavam, inclusive gerando ali a saúde da mulher, do pessoal da terceira idade. Era um movimento que orgulhava essa cidade, que inclusive
excursionou por países do exterior, da Europa, apresentando o trabalho que existia na cidade. Hoje, as mulheres em movimento foram reduzidas a 1.700 mulheres que estão participando ativamente. E a culpa é do gestor, que ao sucatear e não permitir a manutenção nos centros culturais, essas mulheres não têm espaço para isso. Por isso, nós vamos retomar tudo isso, vamos devolver a autoestima das mulheres em movimento, vamos criar espaço para a juventude nos parques públicos, vamos construir um parque na Alberto Jafé, na região leste da nossa cidade, na certeza de conosco no poder, com a gente na prefeitura, Mani Irene, nós vamos ter uma cidade com muito mais felicidade, com muito mais espaço para lazer, e eu tenho certeza absoluta que essa juventude, o pessoal da terceira idade e as mulheres em movimento vão nos apoiar. Vamos agora aguardar. Isso zerou para o 7º e penúltimo tema para o candidato dissertar. Será habitação, tempo. Então, habitação, Diadema sempre foi um exemplo de habitação. Foi a primeira cidade do Brasil a construir habitação popular em autogestão, com a Cida Tijua, considerada lá com o nome de Cida japonesa na cidade, no Jardim Gazusa, Jardim Alba. Isso serviu de exemplo para o mundo. E agora existem lá várias associações construindo moradia em parceria com o governo federal do passado. Eu não sei o que será no governo federal a partir de hoje. Nós queremos retomar o Minha Casa Minha Vida, vamos reservar espaços de terra, pouca terra existente, para as associações de moradores, em parceria com o governo, buscar parceria e exigir do governo do Estado a sua participação, que hoje é ínfima, é desqualificada pelo número inexistente de investimento do governo do Estado. Vamos buscar retomar as parcerias com o governo federal, exigir de forma organizada com os movimentos populares, com as associações de moradia, a construção para resolver hoje um déficit de aproximadamente 40 mil habitantes que ainda não têm a sua casa. Mas casa em condições do cidadão morar e em condições de pagar o trabalhador de baixa renda. Nós precisamos retomar isso, vamos discutir. Hoje, o governo federal está priorizando o investimento em imóveis de alto luxo, mas nós vamos pressionar e retomar a discussão, buscando a parceria com as associações de moradias e construindo moradia popular, qualificando esse setor, travando uma discussão, cadastrando as pessoas que ainda não têm o seu lar adequado e solucionando esse problema que nós consideramos um problema grave, que o trabalhador que gera renda do nosso país, que gera produção, que tem o seu fundo de garantia utilizado para isso, nem sempre tem uma casa, um lar decente para morar. Conosco terá Mani Irene, a Irene trabalhou muito tempo no setor e nós vamos dar resposta concreta em relação à habitação em Diadema. O candidato aborda agora o 8º e último tema. Para tal, terá, logicamente, os 2 minutos tradicionais. Turismo, tempo. O turismo na nossa cidade, existe uma certa dificuldade, né? Porque a nossa cidade ela pensou já por algum tempo, quando a represa Billix tinha uma situação muito melhor do que existe hoje, de se fazer lá uma escola de canoagem, uma escola no bairro do Eldorado, que já foi um ponto turístico importante, que hoje, infelizmente, com a degradação, está num estado péssimo de conservação. Nós precisamos buscar, e aí o governante tem que ter a responsabilidade de buscar o governo do Estado e, em parceria com a União, o governo do Estado, tratar aquela represa, melhorar as condições dela, que seria um ponto importante de turismo. Fora disso, né, tem o empreendimento, o empreendedorismo, o setor industrial que pode fazer um turismo por estar de Diadema, muito próximo do aeroporto, mas que precisa ter, por exemplo, um hotel de um padrão 5 estrelas que tem que ser buscado, e nós vamos buscar, através da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, a construção de um hotel de luxo para que as pessoas possam dirigir a nossa cidade, uma vez que está muito próximo do aeroporto. É mais fácil você se dirigir de Diadema ao aeroporto do que sair, de estar em São Paulo e ir para o aeroporto. Por isso, nós vamos, de forma consorciada, com as 7 cidades, buscar solução para esses problemas do turismo e integrar com Paranapiacaba, com as cidades que existe turismo aqui da nossa região, com o setor que eu considero importante, né? Paranapiacaba, se você fizer uma discussão coletiva, você pode integrar esse serviço em todas as cidades, nas 7 cidades da região, e eu não tenho dúvida que o consórcio vai dar resposta para nós. O problema é que o atual gestor está
negativado pelo consórcio, mas nós vamos resolver essa situação, vamos trabalhar com o consórcio. O consórcio, para mim, é extremamente importante. É inadmissível discutir a situação de uma região metropolitana sem envolver o consórcio, sem discutir de forma coletiva. Por isso, eu vou dar resposta para esse tema também. O candidato tem agora exatos 30 segundos para as suas despedidas. Eu quero agradecer, pode ter certeza que o Maninho e a Irene, eu tenho 5 mandatos de vereador, 4 mandatos de presidente da Câmara, tenho uma vida limpa com todas as gestões aprovadas. Então, Maninho e Irene vão dar resposta concreta para os problemas da nossa cidade, na saúde, na educação, inclusive criando e resolvendo o problema das creches que hoje estão sucateadas, com muitas delas fechadas pelo atual gestor. Então, eu quero agradecer, muito obrigado e que todos tenham um bom debate aqui. Voltamos em seguida com o candidato Silvino Roque Neto, o russo do PMN. Até já.